Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados, porque pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, isso é um presente de Deus. Não vem de qualquer atitude, para que ninguém conte vantagem. Bem-vindos a mais uma devocional sobre adoração. Em uma das devocionais passadas, falamos sobre o nosso relacionamento com Deus, quem é Deus e quem somos nós a partir da criação. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o nosso relacionamento com Deus, tendo Deus como nosso Salvador. Adoração é a resposta que nós damos a tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. A nossa salvação foi um ato exclusivo de Deus. Deus planejou nos salvar antes mesmo de nos criar, antes que houvera céus e terra, antes do homem ser criado. Deus já decidiu que Ele pagaria o preço dos nossos pecados. Por isso Cristo veio, por isso Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um só homem, Jesus, veio a salvação. E Jesus fez isso por nós na cruz. Por que Jesus morreu na cruz por nós? Primeiro, porque ele era santo, puro. E para que esse sacrifício fosse aceito diante de Deus, precisaria ser sem pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um só justo, sem pecado, e este é Jesus. E ele então na cruz se torna culpado de todos os nossos pecados. Na cruz, Jesus se tornou culpado de mentiras, de blasfêmias, de brigas, facções, guerras, crimes, assassinatos, homicídios, todo tipo de maldade, todo tipo de pecado estava no momento da cruz sobre Jesus. Ele se tornou pecado por nós. Ele assumiu o lugar que era nosso. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, mas nós não tínhamos condições de pagar esse preço tão alto. Por isso Jesus deixou sua glória, esvaziou-se da sua glória e se fez um de nós, para que, habitando um corpo carnal, mortal, ele pagasse o preço que para nós era impossível. Ele foi moído e humilhado, traspassado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E como um de quem os homens escondem o rosto, nós o desprezamos. Mas ele foi moído em nosso lugar. Jesus a si mesmo se humilhou. Jesus tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu quanto na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Visto que Jesus assumiu o nosso lugar, visto que Jesus pagou o preço do nosso pecado, só nos resta nos rendermos a Ele. Este é um sinal de rendição. Este é um sinal
de que nós estamos totalmente sujeitos, submissos a Ele. Não nos resta fazer mais nada para a nossa salvação. Tudo já foi feito. Tudo foi feito por Jesus na cruz. Só nos resta agora nos rendermos a Ele e aceitarmos pela fé. É pela fé que aceitamos que aquele era o nosso lugar, mas Jesus assumiu o nosso lugar de culpa diante de Deus. Só nos resta agora nos rendermos a Ele em adoração. Adoração é a resposta que damos por esse grande ato de Jesus na cruz por nós. Como resposta, em adoração, nós nos curvamos diante de Deus. Dizem que uma diferença entre o joio e o trigo é que o joio não se dobra. O trigo, quando bate o vento, bate a brisa, ele se curva. O joio é rígido, ele não se curva. Que a atitude do nosso coração seja se curvar diante de Deus, se render àquele que tudo fez por nós e que isso seja feita em total submissão e em plena adoração. Senhor Deus, mais uma vez nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos entregamos diante do Senhor, adorando o seu nome, porque o Senhor fez por nós aquilo que jamais poderíamos ter feito. E pela fé nós recebemos esta bênção, esta salvação eterna. Pela fé nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer e para adorar o seu nome, e que a nossa vida seja de total adoração e rendição ao Senhor, em nome de Jesus, daquele que morreu por nós.